Você já soube aqui no jornal que o Senado aprovou um novo marco para licenciamento ambiental no país. Foi no Senado. Tem 81 senadores, como você sabe, e a proposta foi aprovada por 54 votos favoráveis e 13 votos contrários. Agora, o chamado novo marco, né, o que é que mexe com o licenciamento ambiental? Melhora, piora, o licenciamento, a natureza corre mais risco ou menos? Para a gente poder entender bem, está aqui o Dr. Carlos Focui, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Dr. Focui, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Haroldo. É um prazer estar aqui de novo. Qual é a sua avaliação em relação a essa decisão do Senado? Bom, em primeiro lugar, o objetivo do licenciamento ambiental, ele é constitucionalmente, aferir o risco ambiental, o dano ambiental, antes que ele venha a acontecer. Quer dizer, é um instrumento prévio. E o que aconteceu no Senado foi, por objetivo inicial, lá no Congresso Nacional, trabalhar o licenciamento ambiental para aprimorá-lo. Mas, no final, a gente viu a velha tática dos jabutis, né? Onde foram inseridos no processo elementos de fragilização. Então, o licenciamento ambiental ele foi de tal forma descaracterizado que ele perdeu eficácia. Por exemplo, se permite o autolicenciamento, não tem mais a participação do órgão ambiental, como tinha antes, da sociedade, que é a depositária dos impactos ambientais, né? Além disso, se fatia o licenciamento, permitindo que os órgãos ambientais criem regras próprias para estados específicos, o que faz com que haja uma concorrência para se instalar elementos poluidores em estados que sejam mais, eu diria, condescendentes, né? Então, no final das contas, nós temos uma situação que ela é absolutamente inconstitucional. E isso vai ter que ser resolvido na justiça. Em vez de resolver o problema, criou-se insegurança jurídica e isso vai necessitar de correção. Correção seria, então, o Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida, não há dúvida. Sim, se tratando de inconstitucionalidade, uma vez o projeto voltando para a Câmara dos Deputados e aprovado, isso vai acabar na Justiça, não tem dúvida. Então, aquilo que era para simplificar, para fazer do licenciamento alguma coisa mais ágil, né, no fim acabou tornando a situação mais complexa e difícil de resolução, porque acrescentou ao problema o pântano da insegurança jurídica, né? E aí você sabe que as coisas não andam mesmo. Agora, doutor Bocô, isso vai de encontro à realização da COP30 no Brasil? Sem dúvida, porque o que aconteceu no Congresso Nacional é que o Congresso Nacional, o Senado especificamente, demoliu o sistema de gestão ambiental brasileiro, aquilo que era eficaz para você promover gestão ambiental. O licenciamento ambiental é a única instância de participação da sociedade para prevenir impactos ambientais. Então, a partir do momento que a gente tem um país que perde o regramento ambiental, que tem retrocessos, ao mesmo tempo passa por um processo de liberação da exploração de petróleo gradual, né, na região da foz do Rio Amazonas, tudo isso contribui negativamente para a imagem brasileira, não só perante a COP, mas também perante as diretrizes da Organização Mundial de Comércio, ao pacto Green Deal europeu, que é o pacto de comércio para a compra de commodities. Quer dizer, o Brasil acaba ficando numa situação de insolvência ambiental, né? Então, tudo aquilo que se deseja é que o Brasil ele seja ambientalmente correto para participar do comércio internacional em condições de igualdade, de competitividade, mas o próprio governo está trabalhando, e eu digo governo, governança, no sentido do poder legislativo, ele está caminhando no sentido contrário para gerar insegurança nesse processo de estabilização do Brasil no mercado de commodities também. Então, Bocoi, caso venha a ser aprovado também na Câmara, o projeto poderia ser vetado total ou parcialmente pelo presidente Lula? As sinalizações que vieram do Ministério do Meio Ambiente apontam inconstitucionalidade, né? Então eu não tenho dúvida
que o governo vai ter que agir para tentar corrigir o máximo possível dos erros que foram cometidos dentro do Senado. Eu diria nem erros, né? Eu diria desvios, né? Porque nós temos ali um conflito de interesses enorme, fazendo concessões para o setor do agronegócio brasileiro, né? Vamos ver a dimensão da ação do governo e se isso não for corrigido de forma adequada, aí resta realmente a judicialização. Camilo Mota. Bocui, um dos trechos aí, né, permite aí, como o senhor bem colocou, o autolicenciamento, inclusive, para empreendimentos de médio risco, né? Que tipo de empreendimento que se enquadra nesse tipo de autolicenciamento? Olha, para você ter uma ideia, quando você fala em pequeno e médio nível de empreendimento, uma barragem como a de Brumadinho seria considerada de médio risco, né? Por aí a gente tem uma ideia que um autolicenciamento ele pode promover uma barragem igual a de Brumadinho, que provocou um dano ambiental enorme. E é importante também nós entendermos que quando se fala de pequeno e médio risco, nós estamos numa situação de saturação dos ecossistemas. É o momento atual, que a gente conhece como antropoceno, você tem múltiplos empreendimentos poluindo e causando problemas ambientais. Então é preciso ver o todo, o conjunto, dentro de um determinado sistema. Por exemplo, se você olhar o Rio Tietê em São Paulo, você vê que a poluição advém de múltiplas fontes, né? Assim também é na visão ecossistêmica da área ambiental. Então, quando se permite pequenos empreendimentos e a gente perde a visão do todo, isso faz com que a poluição continue, né? E quem paga por isso é a saúde pública, é a população. Então, esse tipo de lógica que foi implementada de pequeno e médio empreendimento, ele acaba afetando profundamente a perspectiva de boa qualidade ambiental. É tudo o que nós não queríamos ver nesse momento, que já está muito distante daqueles tempos desenvolvimentistas, né? A gente tem que ter crescimento com qualidade, né? É outro paradigma hoje da sustentabilidade. Doutor Bocui, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia. Muito obrigado. Você ouviu Carlos Bocui, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, comentando, portanto, a aprovação pelo Senado de uma proposta vai para a Câmara e ainda, como eu sugeri que ele comentasse, pode ser vetada total ou parcialmente pelo presidente da República, porque não é uma PEC, é um projeto de lei como outro qualquer.